Bom dia, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, quer dizer, não é só mais um vídeo, né? Porque pra mim, pelo menos, não é o vídeo mais bem elaborado do ano, mas é pra mim o mais especial, tá? Se não esse, é talvez o da BGS, só que eu acho que esse aqui é até um pouquinho mais, só um tiquinho assim, mais especial pra mim do que o da BGS, porque nesse aqui eu não falo só de um acontecimento importante pra mim, eu falo sobre todos, tá? A gente vai falar sobre o ano de 2025, como foi lindo, né? Todo ano, pelo menos eu criei esse hábito ano passado. Sai daí, gato enxerida, fofoqueira. Eu, hein? Ela querendo comer meu telefone, ver se pode uma coisa dessa. Mas enfim, ano passado eu fiz um vídeo no dia 1º, de madrugada, agora no caso já tá de manhã, são 5h50 da manhã, mas é porque eu tava gravando outro vídeo, eu tava falando sobre Jantar Secreto do Rafael Montes, que foi o vídeo que pra vocês saiu dia 31, que é quando eu tô gravando isso aqui, que eu devo postar esse vídeo do Jantar Secreto ou meio-dia ou 6 horas da tarde. Mas é porque como eu já, agora de madrugada, eu tava editando ele, né, que eu gravei, eu já fui direto editar, só que agora eu ainda não terminei porque tá um pouco corrido pra eu gravar esse vídeo. O certo seria eu gravar isso aqui 1 da manhã do dia 1º, só que hoje ainda é dia 31. Só que hoje, daqui a pouco, mais tarde, vai vir meus familiares almoçar aqui em casa, jantar, sei lá o que eles vão fazer. E aí, dia 1º, de madrugada, né, um pouquinho depois do fogos de ano novo, galera, festa, eu vou viajar. Porque eu não sei que ideia de jirico foi essa de viajar justamente depois, mano, umas 2 da manhã, tá ligado? Umas 2 horinhas depois que, tá ligado, no céu. Eu não sei que ideia foi essa. Mas tá bom, né, gente? Não sou eu que decido as coisas, tô tendo que aceitar calado. Mas é isso, aí eu tô tendo que gravar esse vídeo com um pouquinho de pressa. Mas é bom que esse tempo que eu estiver viajando eu vou aproveitar pra editar o vídeo que deve sair no meio-dia do dia 1º. Olha que legal. Eu sou uma pessoa muito planejada, né, gente? Eu prometi tanta coisa que eu não cumpri em dezembro que eu tô tentando dar a minha palavra pra mim mesmo, porque eu não prometi pra ninguém que ia ter vídeo ano novo, mas eu prometi pra mim mesmo. E eu quero cumprir, porque pior do que atrair as outras pessoas é atrair a minha própria confiança. Gente, se eu falei que eu vou fazer. Entendeu? É isso que eu tô tentando. Tô tentando ser uma nova pessoa, gente. Ano novo. Chega dessas promessas que não deram certo. Eu sou muito essa pessoa que bota um monte de meta pra um ano. Só que eu até que cumpro. Eu percebo que eu evoluo muito, tá ligado? De um ano pro outro. Eu acho, pelo menos. As coisas começam a fazer mais diferença pro meio do ano, né? Depois do meu aniversário. Que eu sinto que eu falo assim, cresci. Tá bom, já tá na hora de mudar. Eu acho, pelo menos. Tipo, mano, o início desse ano foi a merda. Foi muito fodido. Eu acho que foi um dos piores inícios de ano, assim, possível comparado. Mas as coisas melhoraram muito depois, tá? E eu tô aqui com a mesma coisa que eu fiz ano passado. Eu escrevi umas coisas aqui que eu queria comentar e eu vou ler pra vocês. Mano, esse ano teve tanta coisa boa, sério, que eu fiquei até com medo de gravar esse vídeo aqui e me emocionar, tá ligado? Eu só fico um pouquinho chateado que eu sinto que esse ano passou muito rápido, cara. Os momentos felizes que eu tive foram muito rápidos. Tudo bem que o momento mais wow desse ano, que eu acho que foi a BGS, não só a BGS, mas a viagem que eu fiz pra São Paulo, cara, durou o quê? 3, 4 dias? Então, realmente, foi um bagulho bem rápido, foi uma emoção, assim, só que eu fiquei por semanas, meses, ainda sentindo aquele bagulho em mim, tá ligado? Fiquei um pouquinho chateado, passou muito rápido. Queria sentir aquilo de novo. Mas já passou, acontece. É sempre aquele bagulho de memórias tristes ficam... Você lembra delas com alegria e memórias felizes, você lembra com tristeza porque passou e você quer ser feliz de novo. É normal. Eu percebo que de 2024 para 2025 melhorou muita coisa. Tipo, eu não sei explicar, porque 2024 foi um ano até que bom, tá ligado? Foi um ano que eu conquistei muita coisa, tá ligado? Eu me mudei pro quarto que eu tenho hoje. E hoje ele já tá todo decorado, eu acho isso muito foda, porque eu fui pegar uns vídeos meus antigos pra ver, e eu olhava pro cenário e a minha parede, tipo assim, não tinha nada, só tinha alguns quadros e alguns desenhos colados, mas não tinha nada. Também aquela estante minha, que é
é o móvel mais decorado que eu tenho, eu acho, pelo menos, não sei. Ou é ela ou é a estante do meu computador, mas ela tem um monte de coisa colada nas estantes. Ela é toda organizadinha e ao mesmo tempo tem muita coisa guardada nela. Eu acho isso muito foda, tá? Eu acho isso incrível, que mudou, dá pra ver, tá ligado? A evolução do meu quarto, eu acho isso do caralho. E também que esse ano eu comecei a sair mais, tá ligado? Socializar mais com as pessoas. Ano passado você sabia falar de incidente, de serial, de esquimozinho e de cinema. Eu só sabia falar disso, tá ligado? Mas aí no início desse ano eu comecei a ir em mais eventos, né, também. Coisa que marcou muito o meu 2025, né. Eu vou ler aqui pra vocês. Com o evento da Poser Concert, onde tinha o Mitinho do Khaled, vulgo Link do Zap. Depois conheci outros artistas que sou muito fã. A lista... Cara, eu fiz uma lista. Meu Deus. Link, Virgin God, Loop Cinema, Char de La Plaga, Mr. Swing, Rod, Og Mac Baby, Plug Lip, Plumas de Cera, Big Rush, entre outros aí. Eu praticamente conheci pessoalmente... Nossa, que frase complicada de ler, gente. Eu sempre me embolo quando eu vou ler alguma coisa que eu escrevi antes, né? Foi mal. Tô tentando melhorar isso, eu juro. Eu praticamente conheci pessoalmente a minha playlist do Spotify toda. Só faltou o Twice, o Blackpink, o Tyler, The Creator, Steve Lacy, eu esqueci de falar o nome dele, Matue e o safado do John V, que não faz show no Rio nunca. Eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, tá? Eu fico muito triste, porque eu queria muito ir no show do John V. E esse safado só faz... Ai, São Paulo. Gente, vou tocar aqui no Parque Osiel, já é... Cola aí as 3 pessoas que moram aqui na esquina. Porra, amigo. Mano, não quero me estressar no vídeo de hoje, gente. Hoje são emoções boas, entendeu? Que eu quero transparecer pra vocês e agradecer por esse ano incrível que eu tive, né? Sem estresse hoje, rapaziada. Sem estresse, por favor. Ano novo. Minha data comemorativa favorita, tá bom? Ó, vamos lá. Não é nem o Natal, que eu não gosto do Natal. Nada a ver eu falar que eu não gosto do Natal. Dentre esse monte de evento que eu fui, tem também a BGS, que eu consigo facilmente resumir o meu ano inteiro nessa viagem, porque eu conheci pessoas que eu admiro pra caralho. É até difícil tocar no assunto, porque eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro disso. Tava enrolando muito pra postar o vídeo da BGS por causa disso, inclusive. Há exatamente 1 ano atrás, eu falei que o serial tinha mudado minha vida. Eu só tô fazendo esse vídeo por causa de um bagulho que ele fez... O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Eu só tô fazendo esse vídeo por causa de um bagulho que ele fez. Toda a minha inspiração pra fazer tudo de bom que aconteceu esse ano veio do incidente. E se não foi ele, foi do Khaled. Tipo, não foi nada demais. Eu só troquei uma ideia com os caras. Mas isso foi suficiente pra ser considerado o melhor dia da minha vida. Até hoje. E sendo o segundo melhor, a edição da Poser Concert que teve a Loop Cinema. Que eu troquei uma ideia com ela e ela foi super simpática comigo. Ai, gente, que lindo ver a Cal Chiquinha. Eu escrevi isso faz tempo, sabia? Não faz tempo, eu escrevi isso no início de dezembro, porque eu sabia que ia ficar com preguiça de escrever depois. E como eu falei, né, enquanto eu tava lendo, pra mim é muito difícil tocar nesses assuntos, falar, relembrar de coisas legais que eu vivi, né, que eu falei que eu demorei pra poder editar, pra poder fazer o vídeo da BGS, porque eu tinha que dar as minhas considerações sobre o evento no final. E aí, nisso, eu acabo me emocionando, porque eu tenho que falar de um bagulho muito especial pra mim. E eu fico triste, entende? Mexe comigo, eu fico... Ah, gente, foi mal. Esse é o motivo aí porque que muitos vídeos pra mim que são especiais, eles acabam atrasando. Por mais que a minha edição seja fácil, seja simples, eu ainda sou uma pessoa muito sensível, tá bom? Vocês vão ter que aguentar. Eu fiz uns presentinhos pro cereal e pro Esquimo, uns bonequinhos lá. Acabou que eu não encontrei o Esquimo da BGS, porque ele decidiu faltar no dia que eu fui. Mas eu encontrei o cereal na saída, quando eu já tinha chorado demais, porque achei que não ia conseguir entregar. Tava ele, o calígrafo e o grifo. Aí eu entreguei os 2 presentes pro Ceras. Sai daí, gato fofoqueiro. Porra, Frederico. Caralho, cara. Ah, eu não sei se eu escrevi sobre o gato aqui também, mas vamos esperar. Agora que eu lembrei do Frederico, é porque eu trato eles como se eu já tivesse eles há muito tempo, tá ligado? E eu, né? Eu esqueço que eu adotei o Frederico esse ano. Esse ano eu passei por umas merdas aí também. Pra quem me conhecia antes, eu tinha uma gatinha chamada Amelie, só que ela sumiu. E história triste, não teve good ending dessa vez. Mas aí eu adotei a Elizabeth, que eu achei na rua, toda fodida. Aí levei no veterinário, cuidei da bichinha, porque ela é linda e gorda, porque ela come pra caralho. E eu não sei porquê,
Inclusive, eu queria saber, porque eu tenho medo disso dar um problema. Porque ela chegou aqui, ela tinha uma barriguinha, porque ela tinha um suspeitinho ali, né? Porque ela tava dando leite, ela tava amamentando. Só que não tinha filhote pra ela amamentar. E aí a gente teve que dar uns remédios dela, né, pra secar. Só que ela engordou pra caralho depois, que castrou ela. E aí eu não sei o que aconteceu, né? Se tem como fazer alguma coisa, se isso faz mal. Se eu não fizer mal e eu também não tiver o que fazer, foda-se. Tá ligado? Quem não tá fazendo mal a gata mesmo? Mas o problema vai ser se eu não tiver o que fazer e se fizer mal. Porque vai ser um problema aí pra gente, né? Aí eu adotei o Frederico também, que inclusive adotei ele no dia, cara, ele tá se coçando em cima da mesa, por isso que a câmera tá tremendo. Mas eu adotei ele no dia que a gente foi levar a Elizabeth pra castrar. Legal, né? Já descarta essa parte da lista, meus gatinhos que eu adotei esse ano, lindos e maravilhosos. Eu nunca imaginei que eu ia ter um gato. Imagina 2, inclusive me deram muita dor de cabeça, que me envolveu num estresse muito grande aí, porque foi muito difícil pra eu manter a minha gata aqui em casa. Porque a minha família, eu tinha gato desde o ano passado, que eu criava uma gata fêmea. E aí, de repente, a minha família achou que o gato estivesse gastando muito dinheiro só porque a minha mãe trouxe uma gata da rua pra dentro de casa, que ela achou que era a Meli. Eu falei assim, foi responsabilidade dela. Porque se você não tem dinheiro pra cuidar de um gato de rua, mas você quer cuidar dele, você pega e entrega nas mãos que tem como cuidar, de alguém que tem como cuidar. Você não mantém ele dentro da sua casa, dá uma falsa esperança pro bicho e joga ele na rua de novo. Porque isso é uma maldade sem tamanho, entendeu? E aí, eu falei assim, cara, mesmo assim, eu não vou jogar a gata na rua. Ninguém mandou minha mãe pegar a gata na rua e fazer a filha dela se apegar, entendeu? Agora eu vou cuidar dela assim mesmo. Ah, mas tá gastando caro com veterinário, tem que castrar. A Amelie também mora e ia ter que castrar, entendeu? A diferença é que a Amelie não ia ter filhote, eu não ia ter que comprar remédio pra secar o leite dela, porque a Amelie nunca teve filhote. Agora, atualmente, não sei, né? Não sei como é que ela tá hoje. Mas, porra, vocês entenderam o meu lado, né? Eu tive que me esforçar muito pra manter esse gato dentro da minha casa. Que hoje eu dou graças a Deus que ela ainda tá comigo, tá? Porque eu gosto muito da Elizabeth. Ela é meio brava, ela é meio raivosa, mas ela é uma gracinha de bichinho, tá bom? Às vezes eu tô dormindo e ela vem miar no meu ouvido e me acorda. Eu acho isso terrível, na verdade. Mas ela é uma gracinha, gente, é fofinho. Entendeu? É fofinho, gatinho, bonitinho, seu companheiro. Agora eu vou voltar a ler aqui. Aí eu falei que eu entreguei os presentes pro cereal entregar pro Esquimo, não sei, mas tô falando agora, né? Não sei se eu terminei o parágrafo. E aí fala também sobre Exatombe, que foi uma coisa que me emocionou muito esse ano também. Por mais que, cara, até agora eu não terminei de assistir Exatombe, já acabou a temporada, mas eu não terminei, né? Mas, gente, vocês têm que me entender, entendeu? Aí eu tenho que olhar pro meu lado também, galera. Eu não tenho tempo pra ficar vendo esses RPGs, eu tenho que trabalhar, né, gente, editar vídeo. Mas foi muito emocionante. Por mais que pra mim não fizesse muita diferença, tipo, eu não ganho nada com isso, mas eu fiquei muito feliz. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz sobre o primeiro episódio de Exatombe, que eu nunca fiquei tão feliz por outra pessoa, ainda mais alguém que não é meu amigo, ainda mais alguém que não é próximo meu. Eu fiquei muito feliz pelo serial e pelo Calígrafo e terem participado dessa temporada e mais ainda terem feito personagens tão importantes. Tipo, cara, foi perfeita a participação deles nessa temporada. Foi incrível. Eu fiquei muito feliz. Eu vi amigos meus que eu achei que eu nunca ia poder apresentar os meus ídolos falando sobre eles. E eu fiquei tipo assim, caralho. Deus me ouviu. Finalmente o serial vai ficar famoso. Finalmente vai ter estampa de camisa com a cara dele. Caralho, esperei tanto por isso. Mas enfim, eu fiquei muito feliz. Agora eu vou ler aqui o parágrafo. Talvez eu repita alguma coisa que eu falei nesse parágrafo, mas ainda são os mesmos sentimentos da Cáustica de um tempo atrás que escreveu isso aqui. Então tudo bem eu repetir alguma coisa. Exatombe, a última temporada de Ordem Paranormal até agora, que também foi um dos acontecimentos desse ano. Não só porque o RPG é maneiro e tal, e muito mais porque o serial e o Calígrafo estavam presentes na mesa. Tipo, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida pela conquista de outra pessoa. Eu chorei muito quando descobri que eles estavam em ordem, principalmente o Calígrafo, que merecia muito estar ali. E eu achei mais doido ainda porque eu tava assistindo um episódio de Parque do Nunca, um RPG mestrado e streamado pelo Calígrafo, um pouco antes, no mesmo dia em que ele foi anunciado. Foi uma coincidência do cacete, porque eu não tenho costume de ver RPG dele. Esse dia foi uma exceção, tá ligado? E justo nele que o Calígrafo foi anunciado, isso, eu fiquei tipo...
eu fiquei muito falando assim, caralho, o universo é incrível, maluco. Nossa, nada é coincidência, tudo são sinais. Teve um bagulho que foi outra coincidência que teve, que eu falei isso no vídeo de Jackson também, é que eu tenho foto com o calígrafo e com o cereal na BGS, que eles estavam numa luz vermelha, porque quando eles na saída, né, tinha umas luzinhas piscando, avisando onde era o lugar do evento. E aí eu achei isso do caralho, entendeu? Depois que eu falei assim, mano, e são as únicas pessoas que eu tenho na foto na luz vermelha. E o grifo também, que eu falei, que eu jurei que o grifo ia aparecer em ordem paranormal, ele deu todos os sinais. Mas pelo visto nem tudo são sinais mesmo, às vezes é coincidência. Ou ele só queria pregar uma peça na gente. Mas fiquei bem chateado, tá? Que ele não apareceu. Mano, mas eu acho que ia querer demais também, né? Mas porra, 3 incidentes na mesma mesa? Caralho. Outra coisa sobre os quimioceiros também foi que eu perdi toda a insegurança que eu tinha antes com a minha aparência e passei a ver minha beleza além das barreiras do que é ser feminina e do que é me vestir de maneira masculina, sabe? Me sentir bonita independente da interpretação de outras pessoas sobre qual o meu gênero. Às vezes eu me sinto bonita, às vezes eu me sinto bonita com roupas masculinas às vezes com roupas femininas. E mesmo sendo demi boy, isso não me causa disforia. Porque por mais que eu esteja meio afeminada da Silva, eu sei que se eu fosse cis, eu usaria aquelas mesmas roupas. Amo também como eu comecei a usar Jorge por causa deles dois. E isso foi muito bem aprovado pelos meus pais, porque eu tenho infinitas referências de mulheres cis que usam praticamente as mesmas roupas que o esquimo, tá ligado? Eu consigo me sentir bem comigo mesmo e também não ser apedrejado pela minha família. Outra pessoa que eu acho que se veste muito bem também nesse meio é o Noah Cola, mas todos eles têm basicamente o mesmo estilo, nas minhas referências. O único diferencial mesmo é o Slime Sickle, que ele usa cropped e eu acho isso o auge do estilo homem de cropped. Quem amou? Eu não mencionei aqui, mas eu quero falar que eu encontrei o Noah Cola pessoalmente, e não foi na BGS não, tá bom? Eu encontrei ele em um evento da PoseCons, que foi o que eu falei, que eu achei do caralho, que foi que teve a Loop Cinema e tal, eu conversei com ela, que inclusive eu fui falar com ela um pouquinho depois de ter falado com, tipo assim, um pouquinho não, eu fui logo em seguida, que eu tinha falado com a Loop, eu virei pro lado e eu falei com o Noah Cola, porque ele tava, mano, ele tava meio que encostado no bar, falando com duas amigas dele, e eu, mano, eu falei assim, isso é do caralho, maluco, eu perguntei assim, mano, você nome é Noah? O seu nome é Noah? E ele falou assim, yes. Aí eu falei assim, caralho, maluco, nossa! Eu achando que o evento eu podia melhorar, tá ligado? Isso é muito foda. Isso é muito foda. Vamos continuar lendo aqui. Meu canal esse ano, finalmente eu consegui manter uma frequência legal. Não durante o ano todo, infelizmente, mas teve uma época aí de umas 3 ou 4 semanas que eu postei vídeo certinho com brinco combinado. Só no meio de novembro que as coisas esquentaram e eu tive que dar uma pausada. Mas agora em dezembro e em janeiro eu tô postando vídeo todos os dias, aproveitando a época das vacas gordas do YouTube. Meu canal nem é monetizado. Consegui comprar umas coisas legais pro vídeos também, que eu comprei de Natal pra mim mesmo. Uma fucking lapela de R$300. Isso tudo pra eu poder gravar vídeo na rua. E eu não gravo vídeo na rua. Que foi essa lapela aqui que eu tô usando, inclusive, aqui agora. Olha que lindo, mãe. Que lindo, quem amou? Aqui, olha que lindo. A caixinha acho super chique quando eu abro assim. É porque agora o bagulho não tá aqui, né? Porque eu tô usando meu celular. Mas eu acho do caralho, entendeu? Tem esse bagulho aqui também. Só que esse estojinho eu acho totalmente contrário de prático. Quando eu vou levar isso aqui pra casa da Ana Júlia, pra gente poder gravar vídeo pro Causa Bé, é um inferno. Porque eu tenho que carregar essa merda na minha mão. Aí eu fico tentando... Eu fico assim, ó, carregando ela na rua. Porque eu vou andando até a casa dela, que ela mora aqui perto. Acho totalmente contrário. E eu sempre vou com uma pochetinha, assim, tá ligado? De lado. Pra casa dela. Pra poder levar tripé, telefone, carregador, coisas básicas. Que a gente leva quando vai pra casa dos outros. Esse... Eu não sei se vocês levam um tripé, né, pra casa de vocês. Acho que é mais um bagulho pra gravar vídeo. Mas tudo bem. Criei um canal com a minha amiga. Aí, ó, acabei de falar do bagulho da Causa Bé. Que eu só tô dando mais atenção mesmo agora nas férias. Mas ele já tá aí há um tempo, que é o Causa Bé. Que inicialmente era uma marca de roupas, onde eu pegava trapo velho e customizava. Aí eu e a Caju se ajudavam pro bagulho acontecer. Mas a ideia não saiu do papel nem por um dia. Costurar é muito frustrante. Então a gente transformou a ideia em um canal, onde o conceito é eu ser cientista malvado, capitalista, enquanto ela é tipo um macaco louco, comunista e drag queen. Falando em amizades, esse ano eu fiz muitos amigos.
comecei a socializar mais com homens, porque antes eu só tinha amiga mulher, e o Enzo e o Theo ali no meio jogados também. Tipo, não sei se fica legal eu citar nomes, porque vai que eles têm vergonha de serem meus amigos, né? Cara, eu acho que eu tenho que parar de me odiar um pouco, mano. Antes eu era muito fechada pra amizade, porque eu não conseguia manter contato com alguém que eu não via com frequência. Não sei como, mas isso mudou até que bem rápido. O Enzo que eu citei antes, esse ano eu vi ele 2 vezes pessoalmente, sendo que ele mora uns 20 minutos da minha casa. Mas a gente tem praticamente o mesmo nível de amizade e intimidade que eu tenho com a Não é. Eu chapei muito quando eu escrevi isso aqui. Eu chapei muito. A gente não tem o mesmo nível de amizade com a Caju. Cara, eu tenho um canal com ela. Eu passo... Mano, a semana tem 7 dias. Eu passo 5 dias na casa dela. Quando não é ela na minha casa... Não, quando não sou eu na casa dela, ela na minha casa. Então, tipo assim, não é. Teve até um dia que ela veio aqui em casa assistir filme. Só que normalmente quando a gente vai assistir filme, a gente fica pausando pra conversar toda hora. Só que esse dia foi tão... A gente tava tanto tempo grudadas que a gente falou assim, cara, não vai dar não, mano. Eu fiquei o dia inteiro com ela esse dia. E a gente mal conversou, porque qual novidade que a gente ia contar uma pra outra se a gente tava grudada há 3 dias seguidos? Me conta, que novidade que tem? Se a gente já tinha botado todo o assunto das nossas vidas. Cara, ela já tinha me contado da infância dela, de quando ela tomou consciência dos 5 anos de idade. Porra, enfim... Aqui, ó, mencionei que eu não fico mais de 2 dias sem ver ela. Passo mais tempo na casa dela do que na escola. E não é em horários convencionais, não. Teve uma vez que eu saí da casa dela 11 horas da noite. E a gente estava junto desde 6h30 da manhã. No dia seguinte, ainda fui na casa dela de novo. Eu fico muito feliz em ver essa evolução das minhas habilidades sociais. Eu fiz muitos amigos muito rápido. Outro exemplo é o Fiuza, que estuda comigo, mas a gente virou amigo porque ele viu um story meu que o Grifo repostou na BGS. E isso foi suficiente para ter assunto. Isso eu achei do caralho também. Que eu falei assim, nossa, que coincidência, oh my god. Porque, mano, tem várias pessoas que do meu Insta que interagem comigo que acabam virando meus amigos, meus web amigos, entendeu? Eu fiz amizade com uma garota também que foi no cinema comigo, com a Caju, ver Five Nights at Freddy's 2, o filme, muito foda, inclusive. Eu tô te falando mal, mas eu vou fingir que eu não tô ouvindo. Só que ele não é mais uma web amizade que mora lá na casa do caralho. O garoto estuda na minha escola. E aí ele veio falar comigo, não foi porque ele viu que alguma amizade nossa em comum, porque a gente tem muitas amizades em comum, me seguia. Não, ele viu porque um famoso repostou um story comigo. Cara, isso é doideira, maluco, isso é doideira. A única coisa que me decepciona é que eu tive uma responsabilidade absurda jogada nas minhas costas esse ano. Que minha mãe decidiu que ia pouco se fuder pro que a filha dela ia fazer da vida. Não me ajudou nem a escolher o colégio que eu ia estudar ano que vem, já que no que eu tô, meu pai não consegue mais pagar. Até as consultas da minha psicóloga eu tive que tomar conta, que inclusive eu só parei de fazer terapia porque a psicóloga precisava saber a procedência dos remédios que eu tomava conversando com a minha mãe. E a minha mãe não quis falar com ela. Então eu tive que jogar toda a minha saúde mental no lixo, e esse é o preço que eu tô pagando por ter nascido em 2011 e não em 2007. E eu não posso fazer nada, tenho que esperar a boa vontade de pessoas específicas para fazer pra mim. Que no caso eu tô me referindo ao fato de eu não ser maior de idade e eu ter que depender dos meus pais para fazer qualquer coisa. E isso me estressa porque os meus pais, meu pai nem tanto, mas a minha mãe, ela acha que eu sou independente, que eu posso fazer tudo. Só porque, cara, eu faço tudo ao meu alcance. A viagem de São Paulo é um exemplo, porque eu basicamente planejei tudo, a minha mãe só pagou. Que a única coisa que eu tinha jogado no peito da minha mãe era pra ela comprar a nossa passagem de volta, porque a de ida eu já tinha comprado pra gente ir pra São Paulo. Só que pra voltar, a minha mãe simplesmente comprou uma passagem que era no meio do evento da Neurofest. Eu falei assim, mãe, eu não vou pra casa antes do show do Big Rush, mãe. Só que ela falou assim, mas não tem show pra depois, pra de madrugada. Aí eu falei assim, mãe, então vamos de manhã, na segunda-feira. Não existe não ter passagem de ônibus na segunda, da madrugada do domingo pra segunda, entendeu? Não tem como. E aí, a minha mãe, ela teve que pedir devolução daquela passagem que ela comprou e comprar outra. E essa foi a única coisa que minha mãe fez. E ainda fez errado, entendeu?
E, tipo assim, eu não julgo ela, é uma pessoa ocupada, tá ligado? Ela trabalha, é muito cansativo a rotina da minha mãe. Então eu entendo, ela às vezes não conseguir fazer essas coisas, tudo bem, normal. Só que, porra, eu tenho 14 anos, eu não tinha que ter essa responsabilidade jogada no meu peito. Porque aí, se eu faço merda, e aí? E aí, se eu compro uma passagem pra gente voltar pra São Paulo ano que vem? A gente volta andando, entende? E se eu compro uma passagem num site que não é confiável e a gente fica sem passagem, sabe? Eu sou totalmente possível de fazer merda. Só que eu me vejo com esses olhos porque eu ainda tenho o pé no chão e falo assim, cara, eu tenho 14 anos, crianças fazem merda. Só que a minha mãe, eu acho que ela vê um pouco mais do meu potencial. Ela vê o meu potencial um pouco mais do que eu vejo. Então fica um pouco foda pra desvalorizar o meu intelecto perto dela. Entende? Eu não posso me fazer de burrinho inocente pra minha mãe porque ela sabe que eu sei. Ela tá sabendo, entendeu? Outro exemplo foi quando eu precisava ir no SESC fazer carteirinha para fazer inscrição para a prova que eu ia fazer, mas eu não consegui porque minha mãe não deixou e faltava só um dia para fechar o bagulho e eu ser jogado pros lobos. Nossa, eu escrevi isso mesmo. Caralho, mas isso é bom pra eu saber que o meu futuro de fato só depende de mim. Independente das dificuldades da vida, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai facilitar e infelizmente ninguém me avisou isso também. Se eu tivesse um tempo pra pensar antes do peso ser jogado na minha cabeça, eu estaria preparado. Acho que tô sendo dramático, mas foda-se. Já falei, não dá pra desfalar. Agora eu tenho que sustentar isso. E continuo sustentando mesmo, foda-se, eu acho que eu tenho muita responsabilidade no meu peito, eu acho que eu tenho um controle da minha vida que eu não deveria ter. Tipo, e eu me sinto mal às vezes, eu me sinto uma responsabilidade muito grande, porque eu ainda sou menor de idade, sabe? Eu não sou nem sequer emancipado. Então, tudo que eu faço é jogado nas costas dos meus pais. Eu fico mal por eles. Eu falo assim, gente, mas eu também não sou cuzão o suficiente pra fazer uma merda grande, sabendo que eu ainda sou menor de idade, o que eu faço é culpa dos meus pais. Independente se fui eu que fiz ou se foi eles que me fizeram fazer, é culpa deles enquanto eu não tiver 18 anos. Entende? Qualquer crime que eu cometer é jogado no peito deles. E eu não discordo disso porque, cara, se eu faço alguma merda quando eu cresço, a culpa foi da criação dos meus pais. Ai, talvez a criação que os meus pais tenham me dado não seja culpa deles, porque, porra, às vezes não tem tempo, que foi o caso da minha mãe, ela não teve muito tempo de cuidar de mim, quem cuidou foi meu pai, e meu pai também não era muito presente. Aí eu ficava, mano, quem cuidava de mim a maior parte do tempo era o meu irmão, que tava no ensino médio quando eu era pequena, entendeu? Quando ele cuidava de mim. Aí eu ia pra casa da minha avó, porque a minha avó trabalhava pra caralho, a minha tia também trabalhava pra caralho, todo mundo trabalhava pra caralho da minha família. E só eu que era o vagabundo, né? Criança desgraçada. Por que eu não fui costurar roupa? E vender? Pois é, né? Cáustica de 6 anos de idade. Vai ajudar a sua família, porra. Brincadeira, galera. É isso. Eu acho muito bom esses vídeos que eu faço, que eu só tô lendo e comentando sobre um bagulho que eu escrevi há um tempo atrás, porque eu não preciso ficar elaborando muito, meu cérebro não precisa cerebrar muito, tá ligado? Eu só relembro o que eu tava pensando antes e falo pra vocês. Eu acho isso legal. Mas é isso, feliz ano novo pra vocês, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que tenha me apoiado, porque eu sei que é um pouco difícil você apoiar um vagabundo igual eu. Então eu sou eternamente grata a todos vocês, tá? Que sempre acreditaram em mim. E é isso, pessoal que me acompanha, eu sou muito feliz por ver vocês, tá? Esse é o motivo de eu continuar fazendo essa merda, porque se eu não tivesse ninguém me assistindo, eu provavelmente já teria desistido há muito tempo. E por mais que eu não tenha um público muito grande, ainda assim vocês são muito importantes, tá? Ainda assim, as poucas pessoas que tem na minha comunidade, eu gosto muito de vocês e eu vou lembrar de vocês pra sempre, porque foi o começo de tudo, tá ligado? Foi a alavanca que eu precisava pra fazer isso acontecer, tá? E se esse ano, né, do meio do ano pra cá, eu já tô melhorando bastante na minha produtividade e, cara, eu tô indo cada vez mais longe e nesse ano que vem, esperem muita coisa boa vindo de mim, tá bom? Muito conteúdo foda e é isso. Eu espero que o ano de vocês de 2026 seja muito incrível, tá bom? E que o meu também, né, de preferência. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu amo todos vocês.